O planeta que a gente vive é predominantemente mal? É um caos realmente? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou a Alessandra. Nesse canal eu gosto de falar assuntos relacionados à nossa evolução, espiritualidade, lei da atração e vários outros temas que fazem a gente ter o poder sobre a nossa vida e entender melhor o que estamos fazendo aqui. A gente ouve muito as pessoas reclamarem muito de que as pessoas são horríveis, as pessoas são más, né? Tem muito mais pessoas ruins do que boas nesse planeta e que tá tudo um caos. Eu ouço muito isso. Só que eu comecei a pensar, pensei assim, gente, mas as pessoas que eu conheço, comecei a perceber bem assim, bem, de uma forma bem prática. As pessoas que eu conheço, tem algum bandido, tem algum traficante ou tem homem que já matou a mulher ou estuprador, no meu convívio, entende? Aí a gente começa a perceber que, claro, existem muitas pessoas desse jeito, existem muitas pessoas que estão fazendo barbaridades. Só que muitas vezes a gente está se alimentando apenas de notícias ruins, a gente se alimenta de problemas durante todos os dias. É só o que a gente recebe, são só as notícias que a gente procura. Eu parei de assistir televisão há muito tempo, não gosto, acho que baixa minha vibração, não acho legal. Minha filha gosta muito de filme de terror, eu falo para ela, filha, vamos mudar esses filmes que você gosta, porque hoje eu entendo que isso não faz bem, que isso não me leva a lugar nenhum, na verdade, né? Nós estamos acostumados a ouvir apenas problemas, a ouvir apenas tragédias, a ouvir apenas caos. E muitas vezes a quantidade, se a gente parar para pensar e fazer aí fazer um cálculo rápido, nós vivemos num planeta com 8 bilhões de pessoas. Então tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, só que a gente foca naquilo que é ruim. E a gente já sabe que tudo que a gente foca a nossa atenção aumenta, tem a capacidade de expandir. É justamente por isso que a gente consegue apenas visualizar coisas ruins, pensar apenas em coisas ruins, só isso que acontece. Existem tanta gente podre, tanta gente maldosa, tanta gente que faz mal para o outro. Sim, existe. Só que vamos pensar em quantas famílias que a gente conhece, pais, mães, têm filhos, os filhos vão para a escola, estudam certinho, fazem tudo corretamente. Corretamente não, né? Porque eu nem gosto de falar isso, porque eu sou uma pessoa que discorda de quem fala isso é certo, isso é errado. Então, enfim. Mas o que seria padrão nessa sociedade, né? Vamos falar assim que é melhor. Não o que é realmente correto e o que é certo e errado. Mas para pensar quantas famílias você conhece que são pessoas boas, que vivem uma vida, né, normal ali. Tem muito mais, gente. Então, se a gente parasse um pouco de focar nossa atenção em tantos problemas, em coisas ruins e começasse a se alimentar de coisas boas, de notícias boas. Hoje em dia, com o advento da internet, é tão bom, né? Hoje em dia a gente não precisa ficar assistindo apenas o que colocam pra gente. A gente pode muito bem procurar, pesquisar, vai lá na barrinha de pesquisa e pesquisa algo interessante, algo que vai fazer bem pra tua cabeça, que vai fazer bem pro teu coração. A gente tem muita coisa hoje em dia que a gente pode escolher, né? Nos alimentar. Então, outra coisa que eu queria comentar também sobre isso, porque muitas pessoas, né, principalmente as pessoas que viveram num lar evangélico ou católico, num lar cristão, né, vamos falar assim, cresceram num lar cristão, tem a crença de que existe céu e inferno, né? Na própria Bíblia diz que nós podemos estar vivenciando o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. Como assim o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno?
eu amo falar sobre esse tema, eu amo ler sobre esse tema, porque quando eu começo a pensar nisso, eu falo assim, meu Deus, então quer dizer que a cada dia eu posso viver o meu céu, porque é assim que funciona. Quando eu tô me alimentando de coisas boas, quando a minha vida tá boa, quando eu tô fazendo tudo conforme, quando eu tô emanando energia boa, quando eu penso em alguma coisa que eu quero fazer e meu coração, meu peito parece que se expande, sabe? Esse momento eu tô vivendo o meu céu. Só que, se eu apenas me alimento com notícias ruins, TV, jornal e até na internet, sabe, tem gente que gosta de ver aqueles vídeos de tragédia, aquelas coisas horríveis, a tua energia vai estar baixando também na mesma frequência daquilo que você está vendo, porque para você se conectar com alguma coisa, você precisa vibrar na mesma frequência. Então, se você está assistindo um filme de morte, matança, para você estar gostando daquilo, é porque você está vibrando na mesma frequência daquilo. Entenderam? Então, eu acho muito perigoso, muito perigoso. Eu falo pra vocês que eu já fui uma pessoa assim também. Nossa, eu tinha uma época que eu era viciada em série, em filmes de investigação policial. E o tema que eu mais gostava de assistir era quando tinha essas quadrilhas, né, que matavam pessoas, que estupravam menores. E daí vinha o policial de outra cidade, daí ia lá e começava a desvendar o mistério, sabe? Eu adorava assistir esse tipo de coisa. Gente, só que isso, depois de um tempo eu comecei a perceber que isso não me fazia bem. Outra coisa também, já briguei muito por causa de política, já discuti muito por causa da opinião do outro, sabe? Não porque esse tipo de coisa me fazia tão mal e eu não percebia. Então, se a gente começar a pensar sobre isso, sobre céu e inferno, existe um inferno dentro de nós. Existem pessoas que estão querendo viver o seu céu e estão vivendo bem. Não importa o que está acontecendo lá na televisão. É claro que a gente queria muito mudar o mundo, quero muito mudar todas as pessoas, quero muito que esse planeta Terra tenha apenas coisas boas, que tenha pessoas boas. É claro que a gente quer. Mas para eu conseguir mudar o mundo, para eu conseguir mudar as pessoas, para eu conseguir mudar tudo, em primeiro lugar eu preciso mudar dentro. Então, nada que eu queira mudar lá fora, com política, ou com a minha opinião, ou com a minha briga, ou com... nada disso vai acontecer se eu não tentar mudar dentro primeiro. E foi essa ficha que caiu para mim, quando eu comecei a pensar, não, peraí, eu só assisto esse tipo de coisa, eu gosto de filme assim, eu gosto de coisa que baixa realmente minha vibração. Eu gosto desse tipo de filme, eu gosto de tipo de série, eu gosto de brigar por política, eu assisto jornal todo dia e eu fico louca com as coisas que eu vejo, sabe? Eu comecei a pensar, tá, mas eu brigar, vai adiantar alguma coisa? Eu discutir, vai adiantar alguma coisa? Não vai mudar nada. Eu vou só estar brigando, né? Aí eu decidi mudar dentro. Falei, se eu conseguir mudar dentro de mim, eu já vou estar fazendo um bem danado para esse mundo. Vou estar fazendo um bem danado para essa evolução em nível da humanidade, né? Então eu pensei assim, por isso que eu quis falar sobre isso. Tudo está dentro da gente. Quando eu percebo que a felicidade está dentro de mim, que o meu céu está dentro de mim, aí eu posso fazer alguma coisa. Entenderam? Quando eu estou bem, a minha família está bem, os meus amigos estão bem, todos que estão ao meu redor estão bem. Porque se trata de energia, se trata de conexão. Se eu estou conectada, eu não posso estar super bem, feliz da vida, conectada com uma pessoa que está vivendo o inferno. Porque algo não vai fluir, não vai bater. Vocês estão entendendo? Existe muito, na Bíblia diz, né, que terão dias de choro e ranger de dentes. Tá tendo isso já. É o final dos tempos? Não sei se é o final dos tempos. Pode ser o final dos tempos para cada um. Existe choro e ranger de dentes interno, individual. E não é isso que eu quero para mim.
Por isso que eu resolvi mudar. Por isso que eu decidi mudar. E eu já mudei? Muito, muito, muito mesmo. Já cheguei no ponto que eu quero? Não. Sabe por quê? Porque tudo é um processo. É um processo. Estamos num processo de evolução, estamos num processo de melhora interna. Porque quando eu decido mudar dentro, eu consigo mudar tudo ao meu redor. Então, gente, por exemplo, pessoas que têm depressão profunda, outros tipos de problemas, eu não posso ajudar. Você não vai poder ajudar a pessoa se a pessoa não quiser ser ajudada. Isso eu tenho exemplos assim, sabe, claríssimos na minha cabeça de pessoas que não querem ser ajudadas. Então, quando você tem uma pessoa, quando você conhece alguém que está passando por um processo de depressão profunda, ou não lembro agora, mas existem outros transtornos assim bem complicados, a pessoa só vai conseguir, eu só vou conseguir ajudar, ou você vai conseguir ajudar teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão, enfim, se a pessoa quiser ser ajudada. Porque uma mente infernal, ela tá vivendo o inferno dentro da mente dela. E essa mente infernal, ela não vai transcender, ela não vai conseguir buscar o céu. Tentem entender o que eu tô querendo dizer. Ela não vai transcender, buscar o céu. Eu não vou conseguir buscar o céu para aquela pessoa? De jeito nenhum. É só aquela mesma pessoa que vai ter que sentir essa vontade, querer mudar, querer ir atrás dessa mudança. Porque a mudança está dentro de si. Para mim, para você, para todos nós. Então é mais uma reflexão, sabe? Porque eu tava ouvindo isso, a gente, né, conversando no pessoal do trabalho. E porque essa humanidade tá terrível, porque esse planeta Terra, até não sei como é que funciona, porque o Brasil tá assim, e tal país também, eu acho que já é uma coisa mundial, e não sei o que, tá tudo um caos, é todo dia uma notícia ruim. Sim, todo dia uma notícia ruim. Só que quanto mais eu vejo notícias ruins, mais essas notícias ruins vão parecer maiores. Então vamos tentar buscar coisas boas que façam bem pra gente. Já tem tanto problema. E se eu começar a fazer parte desses problemas, se eu continuasse, um exemplo, se eu continuasse naquela vida que eu tava de discussão, de briga por causa de política, porque é a minha opinião, porque eu quero expor a minha opinião pra todo mundo, não sei o quê. Pra quê? O que eu ganhei com isso, gente? Sabe? O que eu ganhei com isso? Trabalhei com política um tempo, não quero mais, sabe? Por quê? Porque eu vejo que eu não ganhei nada com isso. Quando eu falo eu não ganhei nada com isso, o que eu quero dizer? Eu não ganhei nem um degrau na minha evolução com isso. Estão entendendo? Então eu quero mesmo buscar as coisas que façam bem para mim. Eu cheguei no momento que a minha busca espiritual por transcender esse mundo é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer coisa ruim que eu vejo na televisão. E isso não é ser egoísta, sabe? De pensar assim, não, vou pensar em mim só e o resto que se dane. Não é isso. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque muitos mestres falam isso. Mestres ascensionados também já falou isso. Jesus já falou isso. Que a partir do momento que eu aprendo, a partir do momento que eu evoluo, tudo ao meu redor também evolui. Então quer dizer que se eu modificar a maneira como eu falo, a maneira como eu penso, a maneira como eu vibro, para o bem, positivamente, é só isso que eu vou estar ajudando a humanidade. Vou estar ajudando esses 8 bilhões de pessoas, né? Então é a forma como eu vejo da gente poder viver melhor e tentar ajudar, né? Tá bom? Então, assim, procure se alimentar de coisas boas, procure se alimentar de notícias boas. Filmes bons, tem tantos filmes bons, sabe? Filme que, você termina assim. E tem uma dica. Tudo aquilo que expande aqui, ó. Quando você gosta de alguma coisa, quando você vê alguém que você ama,
enfim, qualquer coisa que você goste muito, como que fica teu coração? Ele fica assim, reprimido, ou ele expande? Tudo que faz o seu coração expandir é muito bom, faz muito bem pra gente, tá bom? Uma dica que eu achei por bem falar, deu vontade de falar sobre esse assunto, tá bom? Comente se você gosta se ressoou com você em algum momento o que eu falei, tá bom? Curta, compartilha esse vídeo e comenta, tá bom? E se inscreve no canal, né? E clica aí nesse sininho para que todas as vezes que eu postar vídeo novo, chegue para você e você possa assistir já no primeiro dia, tá bom? Um beijo e até a próxima!